Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Maciel e bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês um pouco sobre modificadores do 3ds Max. Estou querendo começar uma série sobre isso, onde a gente aprende um pouco sobre vários modificadores que tem no 3ds Max, tá bom? Se vocês se interessam por esse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante. Não se esqueça de curtir o conteúdo e deixar um comentário se esse conteúdo é relevante ou não para vocês. Isso é muito importante para a continuação do nosso canal, então eu quero pedir esse favor a vocês. Caso não gostem do conteúdo, não tem problema, pode deixar o dislike e também deixe um comentário explicando por que vocês não gostaram desse conteúdo. Assim a gente tende a melhorar um pouco mais o nosso conteúdo aqui no nosso canal, tá? Não se esqueça também que a gente tem o nosso curso de modelagem de imóveis. Se você tem interesse nesse curso, mande uma mensagem no Instagram para mim. Eu estarei mandando para você um link e um cupom de desconto, tá bom? E também, se você precisa de algum modelo para baixar no algum modelo brasileiro que você não está achando e às vezes no nosso site tem, entre lá no nosso site, temos valores muito acessíveis a todos lá. Então, se vocês quiserem entrar no nosso site, lá também tem modelos gratuitos, arquibrunomaciel.com.br. E aí você baixa um modelo gratuito, gostou? Se você tiver algum modelo lá que seja pago e vocês têm interesse em pegá-lo, não tem problema. Lá tem também um preço acessíveis a você. Começando aqui o nosso vídeo, hoje a gente vai aprender um pouco sobre modificador de 3ds Max. No caso, vamos estar aprendendo sobre o Bend. É um modificador bastante usado relativamente, porém tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas de como usa ele para fazer alguns parâmetros. Então, hoje eu vou estar explicando um pouco sobre ele e também estar mostrando numa aplicação real. E pediram uma dúvida esses dias para mim no Instagram. E aí eu vou estar mostrando aqui uma aplicação real desse modificador. Aqui temos esse box aqui que a gente criou aqui de 50 centímetros por 50 centímetros por 2 metros e vamos aplicar um bend aqui. Então, para quem não conhece muito ainda e não está familiarizado com o 3ds Max, você vai selecionar a peça ou o objeto que você quer, vir aqui nesse quadradinho aqui que tem uma linhazinha em arco aqui no meio, clicar nela e vir aqui, ó, modificador. Você pode ir procurando aqui com um bend, que está por ordem alfabética aqui embaixo, ou você simplesmente aperta B e aí já vai vir aqui bend, tá? Seleciona aqui o Bend e aí a gente tem alguns parâmetros dele, tá? Colocando aqui na vista frontal, vocês vão ver melhor como funciona esse Bend. Se eu colocar aqui 90 graus, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai vir daqui até aqui em 90 graus e arredondando a peça, tá? Essa peça ela só está sendo arredondada porque ela tem bastante malha, tá? Se ela não tivesse malha, olha o que aconteceria. Vou colocar aqui e ele viria de forma reta. Então, no caso, como eu quero algo arredondado, eu estou aumentando a quantidade de malha ali para fazer esse arredondamento. Esse é o primeiro parâmetro mais simples, tá? Porém, esse parâmetro ele pode ser modificado da seguinte forma. Você tem o eixo de trabalho dele. Então, a gente tem o Z, no caso aqui é a altura, tá? Que essa peça foi modelada da base para a altura. Então, tem o eixo Z, então ele vai rotacionar para cá. Se caso fosse o X, ele vai rotacionar dessa forma aqui. Então, ele vai pegar esse eixo X aqui e vai rotacionar aqui. Então, eu consigo também fazer como se fosse um leque aqui, se eu quisesse, tá? Tem essa opção. No caso também eu tenho o Y que seria ao contrário. Então, ele pegaria essa parte aqui, que seria o Y, e rotacionaria também de outra forma também, tá? Não é o caso que a gente está precisando aqui. Então, a gente conseguiria também fazer dessa forma, mas não é o que a gente está precisando. No caso do que a gente vai usar aqui nessa peça em específico, vai ser o Z, tá? Isso tudo, esses parâmetros de bend ax, depende muito de como a peça foi modelada, tá? Então, no caso aqui, a peça foi modelada e o que a gente está precisando aqui é no eixo Z, tá? Além disso também, então vamos colocar aqui 90 graus novamente. Além disso, eu tenho também a direção desse objeto, então desse bend. Então eu posso fazer em 0 graus, que ele está vindo daqui para cá, mas também eu tenho a direção que eu posso estar alterando. Então vamos por aqui que eu coloco uma 45 graus,
ele vai fazer o quê? Ele vai fazer os 90 graus e também rotacionar a peça para cá em 45 graus. Então ele vai fazer mais ou menos daqui. Em alguns casos, às vezes precisa, não sei o que você está precisando fazer, mas dá para fazer assim também, tá? Isso é a direção. Então essa direção pode ser modificada em até 360 graus. A mesma coisa também é o ângulo também do bend, tá? Então aqui está em 90 graus, porém eu posso colocar aqui 180, que ele vai formar como um arco, né, no caso. Ou eu também posso colocar aqui uma direção também diferente. Então vamos supor aqui que eu tenho essa direção aqui em outra direção, então eu consigo fazer um arco mais ou menos assim, tá? Então isso daqui te traz várias possibilidades aí de modelagem para deixar mais fácil para você. Vamos voltar aqui. Também eu posso aumentar também até 360 graus ou mais, só que aí vai ficar transpassando no outro, tá? Mas aí até 360 graus ele funciona legal aqui e forma um círculo caso você precise, tá? Não há necessidade a maioria das vezes, tá? Mas se você precisa dessa forma, você consegue fazer. Então vamos voltar aqui em 90 graus e mostrar o último parâmetro que eu preciso mostrar para vocês aqui, que é o limits, né? Que seria limite na parte superior e limite na parte inferior, tá? Então, para eu ativar o limite, eu teria que ativar aqui. Só que como ele está 0, 0, você não vai conseguir ver ele acontecendo. Então, vamos supor aqui que eu quero que comece a... Quando eu clico em limite, vocês vão ver que é que agora não vai dar para ver, mas ele tá uma linhazinha bem aqui. Eu vou subir um pouquinho ela para vocês verem como que tá. Então, como nosso objeto está modelado da base para cima, então nossas linhas estão aqui. Então, vamos supor que eu queira que ele faça um ângulo de 90 graus a partir, como nossa peça tem 2 metros, então vamos colocar que a partir de 50 centímetros eu vou ter aí algo reto, tá? Vamos pôr aqui 50 centímetros. E aí subiu essa linha para cá. Se eu colocar aqui 90, o que vai acontecer? Ele vai estar esse arredondamento aqui em 90 graus, tá? Porém, o que eu estou querendo aqui que aconteça? Eu quero que essa parte de baixo fique reta e a parte de cima arredondada. Então, não é isso que eu estou precisando. Então, o que eu vou fazer aqui? No limite, no upper, né, no caso, para cima, eu vou até aumentar mais, até passar da peça, essa linhazinha passar das peças. E a parte inferior, eu tenho a opção de subir e descer ela. Então, se eu descesse ela, não vai acontecer nada aqui, mas ela, quer dizer, não é que não vai acontecer nada, ela vai descendo e aí ela vai fazer com que a peça vai mudando o ângulo ali em cima. Porém, eu não quero isso. Eu quero que a parte de baixo fique reta e a parte de cima. Então aqui, conforme eu vou jogando ele para baixo, ele vai fazendo essa modificação. Como a base está aqui embaixo, então não vai dar muita diferença. O que eu vou fazer aqui? Vou deixar aqui zerado e aí eu vou mudar em outro parâmetro aqui, que é clicando nesse botãozinho aqui, é o gizmo, tá? Então eu posso clicar aqui em gizmo e pegar esse gizmo aqui, clicando nesse botãozinho aqui, Absolute Mode Transformer, esse botãozinho aqui, eu vou jogar esse gizmo acima. Então eu tenho aqui o eixo Y, então eu vou jogar ele 50 centímetros para cima. Eu joguei 50 centímetros para cima, o que aconteceu aqui? Exatamente o que eu queria. Então aqui eu tenho o gizmo subindo aqui, reto. Então aqui está reto e o bend ele só começa a partir daqui até lá em cima. E aí, conforme eu for subindo aqui, ele vai acontecendo isso, tá? Então ele vai jogar aqui e aí eu consigo ter essa modificação aqui do gizmo, tá? Caso eu coloque, vamos supor que eu coloque o gizmo mais ou menos aqui e venha descendo o lower, ele vai também fazer a rotação aqui embaixo. Mas como eu não quero, então eu vou deixar no caso aqui zerado. Tá? Então eu tenho essas modificações aqui. Além do gizmo, então vamos voltar o gizmo aqui para menos 50, o lugar onde ele estava. Que era o lugar de origem dele. E também podemos modificar da mesma forma também o centro, tá? É a mesma forma daí de transformar o gizmo. Só que em vez do gizmo, a gente vai estar modificando o centro. Isso também é relativo, tá? Nesse caso aqui, o modificar o centro é melhor
por essa questão aqui, ó. Se eu modifico o gizmo, ele vai modificando aqui, ó, toda essa parte aqui no ângulo que a gente não quer. Se eu modifico o centro, ele já vai o quê? Ele vai manter a peça da forma que a gente tá. E aí ele só vai subir o centro da peça, tá vendo? Então aí já fica um pouco melhor aqui a situação da forma que a gente quer, tá? Então esses são os parâmetros que a gente consegue usar no Bend, tá? Então mais ou menos isso daqui. E aí a gente consegue ir brincando e fazendo várias formas aqui que a gente precisa aqui. Tudo depende da modelagem que a gente precisa. No caso da dúvida que a pessoa teve comigo, foi o seguinte: Bruno, eu tenho esse banco aqui, vou apertar o F4 aqui para sair. Eu tenho esse banco aqui, eu tenho essas almofadas que eu preciso que ele siga o banco, tá? O bend não é a melhor forma, tá? Já vou avisando antes que o bend não é a melhor forma de você estar usando isso daqui, tá? Tem outras formas, como o patch deform, que é mais ou menos o vídeo que a gente ensina lá. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês, que a gente ensina sobre guias, né? Guias e meio fio, modelagem para ir, tá? Então a melhor forma possível seria aquela. Porém, com o Bend a gente conseguiria fazer isso daqui também, tá? Então como que a gente poderia fazer aqui? Então vamos supor aqui, ó. Eu tenho essa almofada que ela tá bem aqui, né? Então ela já começa no reto aqui e ela tem que fazer essa curva para cá. E aí depois fazendo as outras curvas para lá também. Então o que, que eu vou fazer aqui? Vou selecionar essa almofada, colocar um bend nela, tá? Lembre-se, o bend depende, esse bend axis aqui depende de como foi modelada essa peça, tá? Então vamos colocar aqui 90, só para a gente ver para onde está. O eixo Z não deu, o eixo Y também não deu e o eixo X ele tá para baixo. Então vamos mudar a direção em 90 graus aqui, ó. Então aqui a gente conseguiu já ter mais ou menos a direção. Então a gente teve o menos 90 graus. Esse é um dos parâmetros aqui que a gente precisava usar. O segundo parâmetro que a gente vai usar aqui vai ser também o ângulo. Só que o ângulo, por enquanto, a gente não vai trabalhar nele, tá? E aí eu vou ativar esse limit asset, tá? Então vai aparecer essas linhas aqui no meio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a linha superior, nesse caso, e subi-la até passar do tamanho do nosso objeto. Porque quando eu aplicar aqui o ângulo, ele vai rotacionar apenas esse lado aqui, ó. Tá vendo? E ele não vai rotacionar mais. Quer ver? Eu vou até desativar, tá vendo? Aqui ele tá rotacionando tudo. Eu ativei aqui e peguei esse ângulo aqui e rotacionei em 36 graus, no caso aqui. Ele tá rotacionando a partir dessa linha até lá, porque o centro da nossa peça já está aqui, tá vendo? Então, se eu puxando mais para cá o centro dela, ela vai rotacionando mais para cá. Se eu puxar o centro dela mais para lá, ela vai rotacionando para lá. Então, o nosso centro está mais ou menos aqui na base. Como aqui eu preciso que entre um pouquinho mais, eu posso pegar aqui esse centro e puxar um pouquinho mais para dentro aqui para fazer a rotação perfeita, tá vendo? Então aqui ficou perfeito. Qual que é o problema de a gente usar, no caso, tanto esse quanto outro modificador, tá? Para a gente fazer esse arredondamento. É depois que você vai precisar refazer o mapeamento. Refazer entre aspas, tá, galera? Não precisa se matar tanto. Só precisa ajustar para não ficar aquela textura esticada, tá? Então aqui a gente já tem esse primeiro aqui. Vamos copiar essa peça. Eu não vou desativar o limit asset. Eu vou pegar o centro dessa peça e focar esse centro no começo dela aqui, certo? Porque o centro dela, esse outro lado aqui eu preciso que ela passe. Eu vou aumentar a máxima. Pegar essa parte que vai ficar reta e rotacionar ela. Rotacionar a peça aqui. Até que a peça, essa parte reta aqui da peça, fique reta com a outra peça aqui que a gente está querendo usar como parâmetro aqui. Então a gente tem uma peça aqui reta, tá vendo? E aí eu preciso colocar a outra aqui. Então eu tenho essa parte reta.
Porque aí o nosso limite está aqui embaixo, né? No caso. E aí aqui a gente tem esse parâmetro aqui. E aí eu posso rotacionar a peça até onde eu precisar aqui, que é 79 graus, tá? E aí a gente já tem a peça, mais uma peça aqui colocar. Posso copiar essa peça novamente. Só que dessa vez eu não preciso mais modificar nada. Porque aí aqui eu já tenho, inclusive, vou até rotacionar um pouquinho mais. Eu já tenho aqui, inclusive, a nossa peça já reta aqui. Então, eu posso até tirar o bend aqui. Rotacionar a nossa peça aqui em 90 graus. Acompanhar o banco novamente. Então, aqui a gente já tem a peça aqui colocada no lugar também, tá? E aí a gente vai fazendo esse tipo de repetição. Então, assim, não se esqueça, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página. Bom, galera, muito obrigado, falou e até a próxima.